Graça e paz, queridos, graça e paz a todos. Nós louvamos a Deus por Ele estar nos dando essa oportunidade todos os dias. Estamos reunidos no nome dEle para glorificá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo, para declarar nossa fé, para declarar nossa esperança. Um Deus que pode todas as coisas, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Oportunidade que o Senhor nos dá, bênção que o Senhor nos dá de podermos estarmos juntos, clamando, buscando a Ele e ouvindo a Sua palavra, buscando respostas na palavra do Senhor, né? E para isso eu quero convidar a você a estar participando deste culto de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos orienta em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Que nós possamos estar entendendo, queridos, cada dia mais que a nossa esperança, o nosso refúgio, a nossa fortaleza precisa ser sempre o Senhor. Está no céu, está na glória com o nosso Deus. Possamos ter essa convicção. Nossa salvação só é possível em Jesus Cristo. Fechemos nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, Senhor Deus, de estarmos reunidos em Teu nome, Pai, mais uma vez. Nós Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido um Deus fiel, verdadeiro, um Deus maravilhoso. Pai, declaramos, Pai, a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Cremos que o Senhor tem grandes coisas para realizar através de nós, Senhor Deus. Então, em nome de Jesus, contempla as nossas vidas, Senhor, e nos dê a Tua direção, nos dê a Tua capacitação, nos dê, Senhor Deus, a bênção de sentirmos, Senhor Deus, a Tua presença, de ouvirmos a Tua voz, de sermos tocados pelo Teu Espírito Santo. Por misericórdia, Senhor Deus, nós clamamos. Venha se fazer presente, Senhor Deus, neste momento que estaremos agora cultuando ao Senhor. Dai-nos, Senhor Deus, a direção, dai-nos a revelação da Tua palavra, dai-nos a revelação da Tua vontade. Venha, Senhor Deus, mover, Senhor Deus, neste momento de uma forma especial em cada vida, em cada coração, Senhor, que está ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, neste momento, tenha total liberdade, Senhor, para falar em cada coração. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Quero convidar a você, então, a estar, como esse texto nos fala, pensando nas coisas lá no alto, né? No sentido de focar, né, o nosso pensamento tão somente naquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Porque com certeza Ele sempre tem uma palavra nova aos nossos corações. Mesmo como no caso de hoje, seja a palavra por demais conhecida, mas sempre tem uma revelação nova, sempre tem algo novo para falar aos nossos corações. Então quero convidar a você a estar abrindo o seu coração, que os seus ouvidos realmente estejam atentos àquilo que Deus tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, querido, por favor, no Salmo 23. Conhecidíssimo, né? Salmo 23, né? Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Teu bordão, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia
certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, queridos? É um salmo lindo, com palavras maravilhosas, né? E que Deus quer falar aos nossos corações especificamente nesse salmo hoje. Inicialmente, que nós possamos entender que é um texto bíblico, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Não é simplesmente um objeto de proteção. Muitas pessoas, às vezes nós chegamos nas casas de muitas pessoas e está lá a Bíblia aberta, em cima da mesa, ou em cima lá de um rack, de um armário, alguma coisa, está lá em cima da mesa. Ou então a Bíblia está aberta, às vezes, na casa das pessoas, um quarto, na beira da cama, assim, no Salmo 23. As folhas dessa parte do Salmo 23 chegam a estar amarelas, né? De tanto que fica aberta ali, como se fosse um objeto de proteção, né? O simples fato de estar aberta ali no Salmo 23, a pessoa acha que por si só ela vai estar livre do mal e livre do mal olhado. Talvez a pessoa está toda errada, fazendo tudo errado na vida, mas pelo simples fato da Bíblia, não lê a Bíblia, não segue aquilo que está na palavra, mas pelo simples fato de estar lá aberta, a pessoa acha que aquilo ali vai fazer com que as coisas boas venham a acontecer. Queridos, não é dessa forma. O Salmo 23 é um salmo lindo. É uma palavra de Deus, vinda diretamente ao nosso coração. E nós precisamos entender isso de uma forma clara, de uma forma específica. Especialmente no contexto que nós vivemos hoje, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de inseguranças, nesse contexto de muitas dificuldades. O Salmo 23 é uma resposta de Deus aos nossos corações. É uma palavra de Deus para as nossas vidas. E que possamos neste momento estar com o nosso coração aberto para entender essa palavra que Deus tem para nós. Não trata-se aqui simplesmente de um objeto para dar sorte, né? Ou coisa desse tipo. É a palavra de Deus, é a voz de Deus. O seu conteúdo pode ser revelação de Deus para as nossas vidas. Quando começa dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Também vejo assim, as pessoas às vezes repetindo essa frase como se repete uma frase positiva, né? Para trazer, entre aspas, bons fluidos, né? Talvez é o mais comum de nós encontrarmos lá naquelas partes lá do caminhão, né? Nas estradas. Está lá embaixo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. As pessoas repetem isso, as pessoas recitam isso, mas às vezes só por recitar, às vezes só para estar com isso de alguma forma ligado, né? Mas não está no coração, não está na vida, às vezes nem entende muito bem isso. Entende uma parte especificamente que diz, nada me faltará. Aí é uma coisa que todo mundo entende muito bem, porque é algo bom para nós, nada vai nos faltar. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Ocorre, queridos, que o versículo completo é, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Perceba que é uma consequência. O nada vai me faltar é consequência de algo anterior, que é o Senhor é o meu pastor. A lógica então é, nada vai me faltar se o Senhor for o meu pastor. Nada vai me faltar se o Senhor de fato for o meu pastor. E aí precisamos entender o que significa o Senhor ser o nosso pastor.
O que significa nós permitirmos que Ele, de fato, que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, de fato seja o nosso pastor, né? E evidentemente aqui que não está se falando do pastor lá da igreja, né? Que prega nos púlpitos, nos cultos, nessa figura, não. Está se falando aqui da relação ovelha-pastor lá do campo. Não é? Aqui é um salmo de Davi, e aqueles que conhecem a história de Davi sabem muito bem o contexto. Davi conhecia muito bem essa vida de pastoreio de ovelhas lá do campo, porque antes de ser rei, ele exercia essa função. Ele era um pastor de ovelhas, né? Ele cuidava das ovelhas. Então, quando Davi aqui diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele entendia muito bem a importância para a ovelha de ter um pastor que cuida. Ocorre, queridos, que existe no coração de Deus, podemos dizer assim, um propósito muito grande que de fato ele seja o nosso pastor. Vamos lembrar, por exemplo, das palavras de Jesus, lá em João capítulo 10, no versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ou seja, Jesus lá está no propósito, já estava no propósito do coração de Jesus, ser o nosso pastor. Como também em Ezequiel 34, versículo 15, Deus dizendo, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e os farei repousar, para que nós possamos entender que existe no coração de Deus a vontade, o propósito de estar realmente sendo nosso pastor. Ocorre, queridos, que neste caso Deus nos constituiu com a capacidade de escolha. Deus nos constituiu, nos fez com a capacidade de decidir. Pode ele ser o nosso pastor. Nós, enquanto ovelhas, precisamos deixar que ele seja o nosso pastor. Lembro daquele versículo que eu cito aqui de vez em quando, Jesus lá na porta, dizendo, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Ou seja, aquele que ouvir a porta, o pastor está na porta, está lá na porta, mas acontece que a ovelha precisa abrir essa porta e deixar o pastor entrar, para que de fato ele seja o pastor desta ovelha. Então a lógica do primeiro versículo é, se o Senhor for o nosso pastor, nada vai nos faltar. Mas acontece que tem muita gente, às vezes com a vida toda torta, Deus está longe de ser o pastor delas, não por causa de Deus, mas porque a própria pessoa não quer. Essa pessoa está fazendo tudo errado, está com o coração completamente contaminado, está com desejo, com pensamentos, está totalmente longe de Deus, mas está lá no seu carro, às vezes no seu caminhão, às vezes lá com a Bíblia aberta, lá na sua casa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E às vezes as coisas começam a faltar, e aí às vezes joga a culpa de Deus. Mas não está na Bíblia que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que as coisas têm me faltado? Porque a lógica é essa. Nada vai me faltar, se de fato e de verdade o Senhor for o nosso pastor. Estão entendendo, querido? Mas aqui o salmista Davi, ele aqui vai falando dos benefícios, da bênção que é de fato ter Deus como nosso pastor, como nosso supremo pastor, da bênção que de fato quer ser ovelha de Deus, da bênção que é de fato está se submetendo a esse senhorio de Deus, se submetendo a nossa vontade, sendo submetida à vontade de Deus.
os nossos sonhos, os nossos propósitos sendo submetidos aos sonhos e aos propósitos de Deus para a nossa vida. Isso é uma grande bênção. Dessa forma, Deus sim será o nosso pastor. E aí vamos receber as bênçãos dessa decisão que nós tomamos e deixar Ele ser o nosso pastor. A primeira delas está lá no versículo 2, quando diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e Ele leva-me para junto de águas de descanso. Aqui fala a respeito de repousar e fala a respeito de descanso. Nesse tempo de pandemia, de tanta insegurança e ao mesmo tempo, para algumas pessoas, de tanta correria, de tantas incertezas, de tantas preocupações, de tanta instabilidade econômica, social e emocional, dessa tempestade que às vezes está aqui na nossa mente, no nosso coração. Precisamos desse descanso, precisamos desse repouso. E aqueles que se submetem, aqueles que aceitam ser ovelha desse pastor maravilhoso que é o nosso Deus, Ele nos leva, Ele tem essa capacidade de nos direcionar para este lugar de repouso, para este lugar de descanso. E que fala ainda sobre pastos verdejantes e fala de água de descanso, que são duas necessidades básicas da ovelha e de todos nós. Matar a nossa fome, o pasto verdejante, e água de descanso, matar a nossa sede, fome e sede. Necessidades básicas. E aí Deus está nos dizendo: nossas necessidades básicas são supridas em Deus quando nós nos submetemos ao seu senhorio. Quando nós aceitamos e decidimos ser ovelhas do Senhor. Nossas necessidades básicas, no que diz respeito ao maná do céu, que tem que ser provido todos os dias, nós podemos descansar, podemos repousar em Deus, porque nada vai nos faltar. As nossas necessidades básicas não vão nos faltar se nós formos de fato ovelhas desse pastor maravilhoso. Amém, querido? A palavra do Senhor continua nos dizendo que Ele refrigera a nossa alma. E aqui, a alma, vamos lembrar, talvez a Dilane pode lembrar das palestras que nós ouvimos, tantos impactos que a Dilane fala a respeito da alma lá, das três partes da alma. Quais são mesmo, Dilane? Lembra aí? Corpo, mente, espírito. Não. Você tá falando o quê? Da alma. Vontade, pensamentos e emoções. Emoções. Pois é. Peguei de Dilane de surpresa aqui. Totalmente. Mas é para que nós possamos estar entendendo cada vez mais que aquilo que está na nossa alma, vontades, pensamentos, emoções, isso muitas vezes, querido, está nesse turbilhão que eu falei, está nesse negócio aí de estar com essas inseguranças todas, essas incertezas todas, essas preocupações todas, né? Muitas vezes a nossa alma está abatida, está em crise, está em turbulência, né? Está turbada, como lá em João 14, não se turbe o vosso coração. Às vezes está nessas ondas tumultuadas, e nós precisamos de que de alguma forma nós tenhamos esse refrigério, esse alívio, esse descanso na nossa mente, porque às vezes o nosso corpo nem está cansado, mas a nossa alma está. Nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, aquilo que está na nossa mente, isso que está nos cansando muito.
e nós precisamos desse refrigério. E aí vem o texto diz: quando nós somos ovelhas desse pastor maravilhoso que é o nosso Deus, nós recebemos essa bênção de ter de fato esse refrigério, esse alívio no nosso interior, né? Naquilo que o homem não consegue ver, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor tem a capacidade de nos examinar por dentro, de saber como que está o nosso coração por dentro. Às vezes nós olhamos para alguém fisicamente, exteriormente, está lá, parece que está tudo bem, com um sorriso no rosto, mas só aquela pessoa e Deus sabe como que está por dentro, como que está a mente, o coração dessa pessoa. E aí vem o Salmo diz, esse pastor verdadeiro tem a capacidade de dar refrigério à alma de suas ovelhas, que possamos nos submeter dia após dia a essa bênção de sermos guiados por esse pastor maravilhoso. O Salmo continua dizendo: guia-me pela vereda da justiça por amor do nome. O guia-me pela vereda da justiça está falando a respeito assim, esse pastor nos orienta qual é o caminho certo a seguir. A lógica que é essa, quando de guia-me pelas veredas da justiça, o Senhor me guia, o Senhor me leva, o Senhor me orienta, o Senhor me dirige a qual o caminho certo que eu devo seguir. Porque todos os dias eu preciso fazer escolhas. Se eu vou por este caminho, eu vou por aquele outro caminho. A nossa caminhada o tempo inteiro tem entroncamentos, tem esquinas, né? E muitas vezes as placas não estão tão bem definidas para nós, se eu devo seguir direto, se eu devo virar para a direita, se eu devo virar para a esquerda. Eu preciso da direção de Deus, eu preciso do caminho do Senhor, e o Senhor que nos leva por essas veredas certas, né? E por amor do seu nome, para dizer, porque Ele é fiel, por causa do seu testemunho, por causa da sua fidelidade para conosco. Se de fato Ele é o nosso pastor, Ele não vai nos abandonar. Ele tem, por assim dizer, Ele tem um nome a zelar, né? Por amor do seu nome, é essa a ideia. Esse pastor não vai nos desamparar, porque Ele tem um nome a zelar. A lógica é essa, por amor ao seu nome. Continua dizendo no versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E aqui, queridos, nós podemos dizer que nós, especificamente nesse tempo de pandemia, nós temos andado pelo vale da sombra da morte. Nós temos andado por um tempo, neste tempo de pandemia, né? E o andar aqui tem o sentido de viver. Nós estamos vivendo num tempo que estamos andando no vale da sombra da morte, né? De pensar das mais de 40 mil mortes só aqui no Brasil, né? E as perspectivas, né? Infelizmente ainda não têm sido as melhores perspectivas, né? As notícias, os prognósticos é de que ainda vamos ter que caminhar mais um pouco nesse vale da sombra da morte. Mas o texto diz: se temos a convicção que Jesus, que Deus é o nosso pastor, e se estamos submetidos a esse senhorio desse pastor sobre nós enquanto ovelhas, se somos ovelhas obedientes, submissas a esse pastor, não temeremos mal nenhum. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque tu estás comigo, porque Deus está conosco. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, não há temor, não há medo na vida daqueles que conhecem a Jesus, que têm experimentado dia após dia o cuidado de Jesus.
Não precisa haver temor e medo nas nossas vidas, no nosso coração, quando temos a convicção que nós temos um Deus capaz de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Mesmo que nós venhamos andar neste tempo de pandemia, e andar aqui tem o sentido de viver, mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós, enquanto ovelhas, não precisamos temer, porque Deus está conosco o tempo todo. E o versículo continua dizendo: o teu bordão, ou seja, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui tem a ideia aqui do trazer de volta, do cuidado, de estar junto, de estar perto, de estar próximo, não deixar que as ovelhas fiquem longe. Esse pastor é tão cuidadoso que deixa suas ovelhas, que não deixa suas ovelhas estar caminhando longe, ele está sempre perto, está sempre próximo, com o seu cajado ali, com a sua vara, o seu bordão, ali ele vai estar trazendo as ovelhas para perto de si o tempo inteiro. Deus é assim conosco, se nós deixarmos sermos submissos a esse cuidado. Continua dizendo: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui duas coisas: fala de prosperidade e fala também de unção. A unção tão necessária para o servo de Deus, uma unção que transborda, uma unção que nos faça instrumento dele, para a glória do nome dele, para que vidas venham ser alcançadas, não é? Essa ideia da unção, do texto de unges a minha cabeça com óleo, isso é importantíssimo para as nossas vidas. Nós precisamos dessa unção de Deus constantemente, porque nós precisamos da direção de Deus, de como conversar com as pessoas, de como compartilhar esse amor de Deus com as pessoas. Quantas das vezes não estamos assim como eu estou aqui ministrando numa live, mas acontece que sempre temos contatos com pessoas, seja no supermercado, seja os vizinhos, seja ligando para os familiares mais distantes, seja para o filho, nós precisamos da unção de Deus, precisamos da revelação de Deus, precisamos dessa sensibilidade para perceber o momento certo de falar do amor de Deus, de apresentar Deus, de apresentar o pastor supremo para essas pessoas também. Unção extremamente necessário para nós. E aqui, queridos, tem uma coisa muito linda, já terminando, no versículo 6, quando diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ouça, entenda que promessa grandiosa, que expressão linda para essas ovelhas que se deixam ser pastoreadas por Jesus. Perceba que coisa maravilhosa, não é somente no vale da sombra da morte, não é só no momento de pandemia, não é só no momento difícil, mas é em todos os dias da nossa vida. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações, em cada época da minha vida, quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando jovem, quando adulto, quando eu chegar na terceira idade, em qualquer momento da minha vida. Bondade e misericórdia, e aí o texto diz: certamente me seguirão. Não é uma possibilidade. Para aqueles que se deixam ser pastoreados por Jesus, de fato, bondade e misericórdia, certamente, com certeza, com convicção, podemos afirmar, estarão conosco todos os dias da nossa vida. Que expressão maravilhosa! Por isso, querido, é possível, de uma forma linda, declarar: o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará.
mas é preciso declarar isso entendendo a verdadeira mensagem, essa relação que precisa existir entre pastor e ovelha. Só é possível de fato nos apropriar dessas grandes bênçãos que estão contidas nesse salmo se nós de fato nos deixar ser pastoreados, se Jesus ser de fato o nosso pastor. Se Deus, Criador dos céus e da terra, for de fato o nosso pastor. E existe esse propósito no coração dele, mas nós precisamos permitir, deixar que ele realmente assuma o controle das nossas vidas. E aí sim, nós acharemos descanso. E aí sim, nossa alma terá refrigério. E aí sim, seremos guiados pelas veredas da justiça. E mesmo que caminhemos por caminhos tão difíceis como no vale da sombra da morte, não vamos temer, porque temos convicção que esse pastor vai estar conosco em todos os momentos. Amém? Receba essa palavra na sua vida, querido. Tome posse dessa bênção. Essa é uma palavra de esperança. E aqui não estou simplesmente estando aqui dando um pensamento positivo, de uma forma aleatória. Com convicção, por meio da palavra revelada de Deus aos nossos corações, nós podemos declarar: se Deus for o nosso pastor, nada vai nos faltar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, pela bênção de estarmos, Senhor Deus, diante dessa palavra tão linda, deste poema, Senhor Deus, composto pelo Teu servo Davi, nessa convivência que ele teve, nessa experiência que ele teve, sendo pastor de ovelhas, para, Senhor Deus, declarar coisas tão preciosas para nós, Senhor Deus, nesse tempo de pandemias, nesse tempo de viver em vale da sombra da morte. Senhor Deus, nós Te louvamos, bendizemos o Teu santo nome por esta palavra e clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu me apresento a Ti humildemente, Senhor Deus, para declarar: eu quero ser Tua ovelha. Aqui, Senhor Deus, eu apresento a Ti todas essas pessoas que estão, Senhor Deus, ouvindo essa palavra. Nós queremos ser Tuas ovelhas, Senhor. Senhor Deus, aqui eu apresento a minha igreja, Senhor. Pai querido, que essa igreja, de fato, Senhor Deus, nós queremos ser Tuas ovelhas. Então venha ser o nosso pastor, venha ser o nosso Senhor, porque especialmente nós precisamos, Senhor Deus, de Ti. Precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. E queremos a Tua presença conosco, não somente neste tempo de vale da sombra da morte, porque em nome de Jesus nós cremos que isso vai passar, mas que a Tua bondade e a Tua misericórdia permaneça conosco todos os dias da nossa vida, para a glória e honra do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós vamos à nossa sessão abraços, né? Destacando aqui a presença querida de algumas pessoas que estão conosco ao vivo, né? Se não conseguimos registrar a presença de todos, mas aqui vai. Um abraço carinhoso para Maria Luísa, para o Paulo e para a Miriam Barbosa, para a Leni e para o Alexandre. Um abraço para a Júlia Souza, para a Adriana, para o Genivaldo. Um abraço também para a Sônia, para a Rosângela, para o Naldo. Um abraço para a Alba, para o Obedias, para a Thalita, para a Eliana. Um abraço também para a Giovana, para a Glória, para a Filhinha, para a Valdiceia, para o Luiz Carlos. Um abraço para a Márcia, para o Vantuir, para o Noel, para a Simone. Um abraço também para a Marluce. Um abraço para a nossa querida amiga Fátima, né, Fatinha, lá em Valadares. Um abraço para o pastor Dione. Que privilégio ter você, Dione, conosco. Sua presença muito nos alegra hoje. Um abraço para o Dione.
Um abraço para Camila, um abraço para Sheila, um abraço para José Antônio, a turma toda, Maria Luzi, lá em Conceição da Barra, um abraço para Francisca, enfim, todos aqueles que estão ao vivo, Deus os abençoe. Como também um abraço para aqueles que estarão acessando esse vídeo nas nossas redes sociais. Que Deus continue abençoando a sua vida. Um abraço a todos vocês, tá bom? Vamos aos nossos pedidos de oração, temos alguns aqui. A Leni pede oração por todas as famílias da nossa congregação de Jardim Carapina. Também o pastor Dione pede oração para o Paulo Pascoal. É um amigo que está entubado, né? A esposa estará conosco agora para receber oração. Então falamos aqui, né, Dione, sobre a unção com óleo, né? Nós como ovelhas, nos submetendo a esse senhorio de Jesus, nós recebemos essa unção do Senhor sobre a nossa vida. Deus te use, que Deus possa te usar poderosamente aí no seu ministério, especialmente neste momento de oração. Também a Edilane pede oração pelos profissionais da saúde, né? Muita demanda neste momento. As UTIs estão cheias, né? E a abertura e tem que ter novas UTIs lá no Hospital Evangélico da Edilane trabalha. São 2 novas UTIs que tiveram que abrir somente para Covid-19, né? E muitos profissionais estão contaminados, infelizmente, afastados do trabalho, e precisamos muito de orar pelos profissionais da saúde mesmo. Também a Miriam pede oração, continue pedindo oração pela Marlisa, né, Miriam? E pelo João Vitor e por toda a família. Também pede oração pela família do pastor Nair, né? O sobrinho dele faleceu hoje de Covid, Carlos Wesley, isso mesmo. Nós vamos orar pela família do pastor Nair. Esse sobrinho do pastor Nair faleceu hoje de Covid. Também orar pelo pastor Rubens. Pastor Rubens é pastor da nossa igreja metodista em Pitanga e pastor da igreja metodista Memorial, e esposo da pastora Raquel, que é pastor da igreja metodista Memorial. Pastor Rubens está internado, né, num quadro preocupante de tromboembolia pulmonar e carece muito das nossas orações. Eu fiz o pedido de oração lá nos nossos grupos da igreja, agora eu peço oração por ele, nosso querido amigo pastor Rubens. E eu quero pedir oração também pelo meu tio Raimundo, que mora em Belo Horizonte, que está internado nos hospitais de Belo Horizonte, na UTI, num quadro muito, muito complicado também. O Raimundo é irmão da minha mãe e uma pessoa muito querida de toda a família, e também está passando por esse momento muito difícil. Bom, vamos orar. Pai, eu quero neste momento colocar nas tuas mãos, Senhor Deus, cada pedido que aqui foi mencionado, Senhor. Quero, Senhor Deus, colocar a vida do pastor Johnny nas tuas mãos, que neste momento, Senhor Deus, daqui a pouco vai estar orando, Senhor Deus, possa estar ungindo, Pai, possa estar capacitando o Johnny, neste momento, Senhor Deus, de levar esperança, Senhor Deus, para essa família, Senhor Deus, do Paulo Pascoal. Clamamos a Ti, esteja abençoando, Pai querido, o pastor Johnny, especialmente o Paulo, Senhor. Clamamos a Ti também, Senhor Deus, por todas as famílias da nossa congregação Jardim Carapina. Clamamos a Ti, abençoa, Tu sabe das dificuldades, das necessidades que este povo tem enfrentado. Proteja-os, abençoa, supra as necessidades. Seja de fato, Senhor, o pastor dessas ovelhas, Pai, por misericórdia. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, por todos os profissionais de saúde, Senhor Deus, no hospital evangélico onde a Edilane trabalha, mas em todos os outros hospitais, por misericórdia, sustente esse povo. Quero lembrar, Senhor Deus, do Dr. Cláudio, quero lembrar, Senhor Deus, da Cleusa, e quero lembrar, Senhor Deus, da Tereza, nossa querida amiga, Senhor Deus, lá de Linhares.
esteja, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, repreendendo toda enfermidade, seja abençoando, protegendo este povo, Senhor Deus. Lembro também da Josi, de tantas pessoas que nós conhecemos, da irmã Beth, Senhor Deus, filho do pastor Enoque, do Tamer, e de tantos, Senhor Deus, que nós conhecemos, que trabalham nos hospitais do Pedro. Pedimos, Pai, a tua proteção. Clamamos a ti, Senhor Deus, abençoe-os, Pai, todos os profissionais da saúde. Nós clamamos a ti também pela Marlisa, pelo João Vitor. Senhor Deus, cura-os, Pai, em nome de Jesus. Também pelo pastor Rubens, pelo meu tio Raimundo. Cura-os, Pai. Repreenda, Senhor Deus, essa enfermidade. O Senhor tem poder de curá-los, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos essas pessoas nas tuas mãos. Também, Senhor Deus, pela família do pastor Adair, que perdeu uma pessoa querida. Pedimos a ti, console, Senhor Deus, estes corações. Que o teu Espírito Santo possa estar, Senhor Deus, neste momento, trabalhando, Pai, fortalecendo, Senhor Deus, essas vidas, para a glória do teu santo nome. Seja também, Senhor Deus, com o nosso país, dê paz, Senhor Deus, a essas ruas, Senhor Deus, a estes grupos rivais. Nós precisamos de paz, Senhor Deus, em nosso país. Clamamos pelos nossos governantes, clamamos pelos cientistas, clamamos pela nossa economia, clamamos pelos moradores de rua. Senhor Deus, proteja o Senhor. Nós precisamos de ti, reconhecemos que precisamos de ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Antes de encerrar, quero renovar o nosso convite para que você esteja conosco amanhã também. Amanhã, às 9 horas da manhã, temos a nossa escola dominical. E como sempre tem sido feito, com os Alexandres. O Alexandrinho está no louvor, e o Alexandre vai, uma palavra sempre muito abençoadora. Então, participe conosco amanhã às 9 horas. E amanhã à noite, às 19 horas, nosso culto, celebrativo, culto de adoração, de proclamação da palavra. Seja se fazendo presente, seja convidando outras pessoas. Com certeza teremos uma palavra também abençoadora a cada coração. Amanhã às 19 horas. Então, às 9 horas da manhã e às 19 horas, amanhã os nossos compromissos. Além de sempre termos um videozinho preparado para as crianças, preparado pelo Ministério do Trabalho com Crianças. Tá bom? Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.